criança é brincar com os amigos, fazer barraca. A partir dos 10 anos de idade, eu já tinha um irmão que eu cuidava e mais 2 irmãos, né, que são os 3 mais novos. E assim, os meus momentos de lazer eram sempre com eles, né, ou cuidando deles, ou cuidando da casa. Se resumia nisso, porque nós não tínhamos assim muito tempo para brincar. Não tínhamos brinquedos, tudo isso, né? E os meus pais, como eles trabalhavam na lavoura, então a gente estava sempre sozinhos, né, em casa ou então estudando. Então os meus momentos eram sempre assim. Bom, tendo esse amadurecimento muito precoce, eu sinto que eu perdi assim, o direito mesmo de brincar, o crescimento como criança, o desenvolvimento também. Quando a gente pensa em lazer, o que vem à nossa mente? Descanso? Brincadeiras? Né? O que seria? Então, está englobado no direito ao lazer um direito de não fazer nada, ficar lá. Eu quero ficar tranquilo, eu quero só levantar da cama e ficar deitado. Esse é um direito ao lazer. Uma praça, onde ali eu posso sentar, bater um papo, ficar apreciando a natureza, isso também é considerado direito ao lazer. Então, a sua definição, ela engloba esses conceitos de não fazer nada, de descansar, de praticar o próprio esporte, tudo isso é lazer. A criança, ela no momento de lazer, ela está muito aí com a questão de criatividade, de imaginação, e tudo isso acaba contribuindo também no desenvolvimento cognitivo. Piaget é um dos grandes aí, psicólogos que estudaram o desenvolvimento cognitivo na infância, e ele diz muito da questão da estimulação. Nos momentos de lazer há uma estimulação, e a estimulação contribui para o desenvolvimento cognitivo. Assim também, no momento de lazer, essa troca social com parceiros, com pares, se torna indispensável para o desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. Ser criança é brincar, ser feliz e ser livre. O lazer, o termo lazer, ele vem do latim de licere, que significa ser permitido. Ou seja, o lazer é uma atividade que a criança ou uma pessoa faz livremente. Ela já está permitida fazer aquilo, ela é livre para escolher e que, claro, gera satisfação. Então, o lazer ele é um direito para todo ser humano, mas na infância, desde 1959, que foi feita a Declaração dos Direitos da Infância mundialmente, já está lá, que o lazer é um direito que toda criança tem. Tá? Toda criança deveria ter lá na agenda um espaço para o lazer, um buraco, digamos, na agenda para dedicar ao lazer, para alguma atividade livre. Claro que pode ser direcionada, monitorada, mas uma atividade livre. Então eu cresci assim em lugares bem abertos, né? Cresci na zona rural e eu tenho muitos irmãos, venho de uma família bem humilde, então a minha infância assim foi bem, digamos que bem corrida, né? Porque os irmãos mais velhos sempre cuidavam dos irmãos mais novos, eu tinha os meus afazeres e também estudava. Então minha infância foi basicamente assim. E o lazer, ele nesse contexto constitucional e infraconstitucional das leis, é um direito de todos. E o Estado, a União, né, quando a gente fala União, é o poder maior, o governo federal, é obrigado a proporcionar isso para cada cidadão, juntamente com a família e a sociedade. A literatura mostra que quando o lazer é feito em família, ele se torna mais benéfico ainda. Isso porque, né? A criança, ela já nasce, quando ela nasce, ela entra num ambiente familiar que já está estabelecido.
E lá ela vai aprender formas de reagir, diferentes tipos de habilidades, ela vai aprender valores, ela vai aprender como socializar. Aliás, a família é o agente socializador básico. Então, a família, ela também acaba proporcionando os dois tipos de relacionamento que são principais dentro das pesquisadores, né, considerados para a infância, tanto os relacionamentos horizontais quanto verticais. Ser criança é ser feliz, brincar com os amigos, ser livre, ter com quem dividir os bons momentos e estudar. Se nós não temos ali nenhuma prática de esportes, se na própria escola não tem nenhum aquele intervalo, o famoso recreio, se não tem esse intervalo, não tem lazer. Práticas que comumente as escolas têm realizado, as gincanas, aquelas de cores, aquelas campanhas, elas são consideradas lazer. Porque o aluno sai da sua atividade normal e passa a praticar uma outra atividade que o satisfaz. O lazer está vinculado com a satisfação pessoal. Por isso que não é só praticar esportes, não é só ficar lá fazendo qualquer atividade. Ele é lazer quando eu também não quero fazer nada. O ócio é lazer. Nós temos várias formas de realizar o lazer e uma delas é com brincar. Quando a criança brinca, ela desenvolve várias capacidades do ser humano, desde o âmbito físico quanto do âmbito cognitivo. Mas vamos priorizar o físico. O brincar desenvolve a lateralidade, a coordenação motora ampla, que é a utilização de grandes músculos, a utilização de pequenos músculos, que é a coordenação motora fina. Nós temos também a organização do espaço e do tempo. Então, eu preciso organizar o meu corpo, esquematizar o meu corpo, para que futuramente eu possa conseguir esquematizar e organizar um carro numa vaga de garagem. O fato de ter brincado pouco roubou bastante as fases da infância, né? Porque o maior tempo eu estava ocupada no cuidado com os irmãos, ou então estudando, fazendo os afazeres de casa, né? Que eram as minhas tarefas do dia a dia. Então isso roubou bastante as fases, né? Porque eu não brincava muito mesmo. Então, quem que pode buscar proteger esse direito? Todos, né? Devemos nos socorrer aqui ao Ministério Público, né? Temos aqui o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que tem previsão legal para a proteção desses jovens, dessas crianças. E lá, no Conselho Tutelar, no Ministério Público, é oferecer uma denúncia. Criança pode morar sozinha? Não. Por que não? Não consegue morar sozinha. O que ela não consegue fazer? Precisa dos pais para fazer comida, para comprar roupa, para comprar brinquedos. Da onde ela vai tirar dinheiro? Os pais da criança são o suporte da criança. São a base. Tá me vendo. Tá me vendo. A criança não tem voz. Qualquer direito esculpido na Constituição Federal, ele é passivo de uma reclamação. Ou seja, eu sofri a ofensa, eu estou agora sem a tutela, então eu tenho por obrigação reclamar. Como que eu reclamo nessas condições? Ministério Público, né? Porque nós precisamos de uma ação própria. A criança por si só não pode ser ouvida, né? O próprio código a impede. Então ela precisa de um representante. E o Ministério Público é o representante legal nessas condições. E como a família era muito grande também, né? Então a gente acabava meio que se ajudando, né? Entre os irmãos, no cuidado e tudo mais. Mas eu sinto que principalmente isso, o desenvolvimento mesmo, o lazer, as boas histórias de brincadeira. E eu acho que isso tudo resultou num amadurecimento muito precoce. Acaba que essa circunstância nos leva a privar de nossos filhos o brincar. Então a criança ela não tem oportunidade de subir no muro, subir numa árvore, brincar de bola, de taco, brincar de bolita ou bolinha de gude, peão, outras coisas mais que traziam todo um desenvolvimento do motor no âmbito das habilidades mais finas, mais amplas, do tempo, do espaço, com relação com o objeto, com outras pessoas. Então tudo isso é prejudicado quando a criança fica apenas no videogame ou em atividades que usufruem pouco das capacidades físicas. Então, a ausência ou a abstinência, a falta de oportunidade da criança ter o brincar,
e acessar o brincar, isso dificulta bastante o desenvolvimento da criança. Bom, tendo em vista que eu perdi essas fases, hoje o relacionamento com a minha filha é um relacionamento, eu acredito que bastante diferenciado. Hoje nós brincamos muito, nós costumamos fazer os nossos brinquedos, nós costumamos brincar ao ar livre, nós brincamos em casa também. E brincamos assim, fazendo de conta, brincamos de boneca. Então, acho que também por cursar pedagogia e estudar sobre isso, a importância do brincar, nós procuramos sempre desenvolver nela e dar para ela aquilo que nós talvez não tivemos muito. Porque dentro do ambiente familiar, a criança interage de forma vertical com pais, com avós, com tios, e de forma horizontal, com irmãos, com primos, com crianças mais ou menos da mesma faixa etária. E no momento de lazer, há essa possibilidade de interação nos dois sentidos e há uma contribuição muito maior. E aí vem o benefício. Ser criança é compartilhar os bons momentos com os amigos. Criança tem que ter espaço para brincar? Sim. O que é espaço para vocês? O que tem que ter? Uma área que você vai ter alguma coisa que não vai te prender em um lugar para você ter um pouquinho de mais liberdade. O espaço é um problema ou é uma solução? A gente tem que parar para pensar. Então, quando ele está em falta, a gente diz que é o problema. Quando ele tem bastante, às vezes a gente não sabe usá-lo. Então, acaba que isso dificulta bastante. Mas, realmente, eu acredito que a dificuldade maior dos pais hoje é tempo. Então, quando a gente dedica tempo, não precisa de muita coisa. As crianças brincam com a panela, com os potes, com a caixa de ferramenta dos pais, do pai, no caso. Então, ela brinca com tudo que encontrar pela frente, vira brinquedo. As crianças não precisam de brinquedos caros. A criança pode passar a primeira infância dela todinha sem nunca pisar numa loja de brinquedo e nem por isso ela vai ter um desenvolvimento motor prejudicado. Dá para brincar dentro de casa? Dá. Dá um exemplo para mim do que dá para fazer dentro de casa. Jogar bola. Dá pra brincar. Quebra A tudo, mãe mas vai joga. dormir na gente, mas a gente joga. Dá pra brincar de Quebra boneca. tudo, mas a gente joga de qualquer jeito. Acredito que o amadurecimento, ele traz grandes perdas, né? Um amadurecimento muito precoce. Então, muitas pessoas perdem os desenvolvimentos, perdem algumas fases, né, que gostariam de ter passado, não passaram, mas isso tudo pode ser superado. O amadurecimento, ele também traz uma certa autonomia, podemos ver pelo lado bom também, e sempre fazer com os outros aquilo que nós não conseguimos fazer com nós mesmos. Né? Se você tem a oportunidade de brincar com uma criança, se você tem a oportunidade de ser uma pessoa mais alegre, de proporcionar momentos mais interessantes, que isso possa ser feito, para que todos então possam crescer no momento certo, brincando e se divertindo. Ser criança, brincar com os pais, andar de bicicleta e brincar com os amigos. É uma tríade, né? O poder público ele tem as suas ramificações. O próprio município no Poder Executivo, depois tem as escolas, que são um braço do Poder Executivo, e a sociedade como um todo, na nossa comunidade, no nosso bairro, e a principal delas que é a família. Então, esses 4 elementos devem juntos proporcionar o lazer e buscar pela manutenção desse lazer. A gente pede para os pais deixarem um momento na agenda infantil, porque atualmente com a quantidade de estímulos, né, os pais priorizam muito que faça uma coisa, que faça outra coisa. E onde está o ser criança? Esse momento do brincar que é tão positivo. Então o lazer é necessário, indispensável, aliás, para o desenvolvimento saudável. Isso mesmo. Ser criança as crianças precisam de casa e as crianças também não podem morar na rua.